Quero desejar uma boa-vinda para você que está chegando aqui no canal Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly e hoje vamos para a nossa segunda aula, ainda pensando numa introdução ao direito administrativo, onde vamos trabalharemos aqui os princípios que são implícitos e algumas outras questões também que a gente pode também colocar aqui que não está expressamente na nossa Constituição do Brasil. Bom, quero convidar você a já se inscrever aqui no canal, deixar a chuva de likes, também te fazer um convite, se ao longo dessa aula você sentir alguma dúvida, alguma necessidade aí, algum questionamento apareceu, vem nos comentários, deixa aí que a gente responde vocês aqui, eu e minha equipe estaremos com vocês. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa mental para que a gente possa olhar para essa área. Eu dividi basicamente hoje os tópicos principais em princípios implícitos, as súmulas e teses dos julgamentos recentes relevantes. Não se iludam, porque a lista aqui de princípios que eu seleciono e que despenca muito em concursos públicos e a gente tem que ficar esperto é um pouco extensa e tem muitos detalhes para a gente conversar. A gente vai ver que esses princípios implícitos aqui, eles estão muito relacionados aos expressos, né, aos explícitos. E vai ter momentos ou outro que vai aparecer uma coisa nova aí para a gente poder pensar, mas não se preocupe, isso a gente vai aprofundando ao longo das aulas. Vocês vão poder assistir e revisitar essa aula quantas vezes for preciso. Tem aí aulas, né, só específicas de exercícios aí para vocês poderem praticar. Então já fica aí meu convite para vocês continuarem, além dessa aula, nas questões que vão chegando, a gente está postando aqui no canal. Ok, vamos lá para os princípios implícitos. Bom, aqui quando a gente fala de princípio implícito, ó, como eu falei que a lista é um pouco grande. Ai, Jesus, pois é, paciência aqui. Começar com a supremacia aqui do interesse público. Ela entra como uma prerrogativa aqui administrativa. Como assim? Ela tem uma razão de existir aí da administração que a gente vai observar, né? Que é o quê? Né? O interesse da coletividade, o interesse público é a razão, né, da administração aqui, né? Então, vai o quê? Buscar o quê esse interesse público, a supremacia? Assegurar a superioridade perante o administrado, né? O administrador aí, a administração em relação a toda a sociedade. Então, vamos pegar um exemplo, que eu dei, inclusive, várias vezes na nossa primeira aula de introdução. Eu quero desapropriar um imóvel, fazer a desapropriação aí. Ele precisa ter na base interesse público, prevalece, né, sobre o proprietário do bem. E se eu olhar o exercício aí do poder da polícia, do Estado, a gente vai aplicar restrições aqui nessas atividades individuais para preservar quem? O coletivo, tá? Então, está presente na elaboração da lei, e também não só na elaboração, né, na edição da lei, né, a gente percebe a supremacia aparecendo, e principalmente no momento de execução. Na elaboração ou edição, a gente vê aqui que vai inspirar a predominância do interesse público sobre o privado. Olha que lindo, que poético. Então, a aplicação é onde a gente olha a administração que vai alterar o possível contrato de forma aí unilateral. Vai ter cláusulas aí de contrato aí administrativo e o particular aqui é obrigado a cumprir. Muito importante isso. Claro, Kelly, não é de qualquer jeito, né? A gente tem um respeito que a gente busca aqui nos limites, nas condições da lei, tá? Não é de qualquer jeito. Não pode ser, cuidado com isso, aplicado para finalidade pública isso. Não existe supremacia do interesse privado, tá? Então, não pode ser aplicado aqui para finalidade privada, tá? A gente não vai pensar em favorecimento, né? Ou até mesmo vantagens pessoais. Isso aqui não acontece, tá? A gente está falando de direito público, a supremacia do interesse público. Então, vamos dar um exemplo aqui. A lei vai permitir que uma prefeitura faça a desapropriação do imóvel. Somente será possível se for interesse geral, né? Essa exigência, tá? Porque não pode, se por exemplo eu quero, eu vou desapropriar porque eu tenho um inimigo lá, meu inimigo lá, eu vou desapropriar para favorecer
grupos também, né? Eu não posso fazer isso, é um ato ilegal. Isso, inclusive, quando eu peço para desapropriar porque é meu inimigo ou para favorecer algum amigo, algum grupo específico, é um vício de desvio, tá? Um desvio aqui, principalmente da finalidade, tá? Vamos olhar um pouco mais, pensar nas aplicações, né? Destrinchar isso. Os atributos dos atos administrativos. A gente vai ver o quê? Vai buscar a veracidade, a legitimidade, a imperatividade, que é muito importante, né? Senão não é supremacia. A gente tem em busca aí a existência aí, e ver as cláusulas que são exorbitantes, ou seja, eu tenho contratos administrativos que para ter alterações ou rescisões, eles são unilaterais aqui o contrato. Que legal, né? Só que não para se você for particular, no caso, né? Então, uma outra forma de a gente ver a aplicação é o exercício do poder de polícia da administração. Nesse caso, ele vai observar os condicionamentos e as limitações. Então, eu tenho lá o exercício da atividade privada. Ele vai ter o objetivo do quê? Preservar o interesse geral, tá? Ou até mesmo a gente pode observar as formas de intervenção que o Estado, na propriedade aqui, no caso, propriedade privada, ele vai poder o quê? Fazer desapropriação, né? Assegurada aí, ou até mesmo indenização. A gente vai ver a servidão aqui, que pode ser administrativa, ver tombamento de imóvel com valor aí histórico, ocupar aí temporariamente, entre muitas outras formas do Estado intervir numa propriedade privada, tá? Então, aqui a gente tem que observar que existe uma imposição de restrições a quem? Ao particular, que depende sempre de previsão legal para que o poder público atue, né, nessa forma de intervenção. Então, a administração não atua, né, diretamente nesse interesse público. Ele vai agir com o Estado empresário via o quê? Contratos de locação, contratos de seguro, né? Uma forma de você ver aqui. E não utiliza o princípio da supremacia nesse caso, tá? Quando eu tenho essa questão de contrato de locação, Estado empresário, é mais pelo direito privado mesmo que a gente tem. Então, não tem o princípio da supremacia aqui. Então, atenção. E uma observação aqui interessante para a gente fazer. Mesmo que indiretamente o não imposto, né, as obrigações e restrições, os atos da administração pública aqui, eles vão revestir aspectos próprios do direito público. Por exemplo, a presunção aqui de uma possível legitimidade, ok? O outro lado aí da moeda que a gente está falando, né? Eu pulei, né, meu povo, para falar, né, na verdade, a gente vai pensar agora no próximo princípio, né? Fechamos a supremacia para falar agora e iniciarmos a indisponibilidade do interesse público. Olha, interesse público de novo. Primeiro a supremacia. Agora vamos falar da contrapartida, né? A indisponibilidade. Que entra realmente, como eu disse, o outro lado dessa moeda, onde a gente vê sujeções aí administrativas, ou seja, são as limitações, são as restrições, né, que a administração tem. Eu não posso sair fazendo o que eu quero, por mais que eu tenha supremacia, eu não posso sair fazendo o que eu quero. Então, evita que seja aí lesivo os interesses públicos ou até mesmo ofensivo os direitos aí fundamentais. Vou pegar um exemplo aqui, a necessidade de licitar. A gente tem licitação para quê? Para contratar serviços, aí, bens, né? Realizar concursos públicos, né? A administração e os agentes, a gente procura aqui gerir, conservar em prol de quem? Da coletividade, não é meu interesse particular, não. Eu vou observar o quê? O titular dos direitos e principalmente os interesses públicos, ok? Tranquilo? Então, eu vou aqui tomar cuidado na hora de observar a administração e até mesmo os agentes, que eles não vão possuir uma livre disposição aí dos bens e dos interesses públicos, é controlado. Então, tem limitações, principalmente quando acontece alienação de bens, né? É previsto em lei, eu tenho que contratar pessoas, né? Por exemplo, no caso de concursos, eu tenho que ver a questão de contratos que são feitos via licitação, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Porque quando eu tiver o caso da não aplicação, quando, por exemplo, tem a questão de exploração de uma atividade econômica,
Eu vou pegar o princípio da indisponibilidade e vou comparar ele basicamente com a legalidade, onde não há uma disposição aí sem uma coisa pública, tá? Então, toda a atuação aqui administrativa, ela atende somente o que está em lei. Muito importante isso. Ele vai determinar o que é, né? A lei determina o que é o interesse público e vai me mostrar a manifestação legítima aqui do povo, principalmente, né? Porque a gente está falando que é o povo é o titular dessa coisa pública, né? Então ele coloca representantes dele para poder controlar essa coisa pública, né? Então, cuidado, muita atenção. Nenhum princípio é ilimitado ou até mesmo irrestrito. Isso pode cair na sua prova. Todos têm a relativação na sua aplicação. Logo, a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico acontece de forma bem específica. Vamos pegar um exemplo para entender isso que eu acabei de explicar na prática? Princípios basilares, por exemplo, a gente tem a supremacia e a própria indisponibilidade. Eles podem ser relativados? Podem. Ele vai preservar outros, por exemplo, quando eu precisar preservar a moralidade ou até mesmo a eficiência. Então, a gente tem que tomar atenção com esses casos, tá? Agora, vamos pensar um pouco mais nos sentidos da indisponibilidade do interesse público. A administração ela vai fazer aí ao longo do seu percurso acordos, transações. O STF aqui vai dizer que a gente pode relativizar, né, as aplicações, né, por exemplo, da indisponibilidade. Então, a gente tem um acordo que pode ser mais eficaz para beneficiar o coletivo nesse caso. Aí, olhando para um sentido aqui do poder, dever de agir, né, que a gente tem, quando tem um ordenamento jurídico, pode ser que se conceda o poder para esses agentes, que é também aí, no caso, um dever, por isso, dever de agir, poder, dever de agir, né? Logo, a gente vê que a administração, ela vai agir conforme manda o interesse público e não escolhe o que vai querer fazer ou deixar de fazer, ela vai aplicar o direito, né? Vamos pegar um exemplo, um agente de trânsito, ele tem o poder, né, de aplicar a multa, ele é obrigado, ele não pode escolher, ele tem que ser obrigado a fazer, quando, claro, não infringir a regra, né? Um outro sentido que a gente pode observar aqui é a questão de inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos. Como assim? Eu tenho a questão do impedimento aí que é imposto à administração. O que acontece com isso? Aquela transferência para particulares, aqueles direitos de interesses públicos, eles vão estar encarregados aqui para a lei, tá? Muito importante, como por exemplo, em casos de concessão. Não vai se transferir o direito, tá? E somente o exercício aí da atividade, nesse caso, que vai ter essa transferência. Vamos pegar aqui uma observação. Quando tem a alienação de um bem, o Estado, por exemplo, ele quer transferir um bem a terceiro, ele vai pegar aí a venda de um bem, e o Estado não pode se desfazer de bens afetados pelo exercício, né, do interesse público. Muita atenção. Então, bens públicos, a finalidade própria é interesse coletivo. Então, não pode ser alienado. Se cair na sua prova, quero alienar um bem, direito público. Em tese, não se pode ser alienado, tá? Então, por exemplo, um prédio que é usado como sede da prefeitura municipal. Aí eu não posso alienar se tiver com essa destinação. Não vou vender o espaço onde eu estou trabalhando, né? Parece meio óbvio isso, né? Mas tem casos que você, às vezes, quer fazer isso, quer alienar um bem e pronto. Logo, o princípio aqui da indisponibilidade, ele vai impor que os bens públicos, para satisfazerem o interesse público, como no caso esse prédio que é usado, não são inalienáveis, tá bom? Guarda essa informação que é muito importante. Geralmente não cai, despenca, né? Tô vendo aqui vocês comigo, quero ver a chuva de likes aqui para esse conteúdo que a gente tá correndo, hein? A ressalva aqui no caso da inalienabilidade, meu Deus, palavrinha, hoje tem umas palavrinhas aqui, ó, não é regra absoluta, ok? Então a gente tem que existir procedimento legal, ó, lei, que vai permitir a alienação de bens. Essa é a ressalva, quando tem lei para que isso aconteça, tá? Então tem ressalvas. Atenção, hein? A gente vai estudar ainda sobre isso. Bom,
Fechamos aqui disponibilidade de interesse público. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou repetindo aqui várias vezes um conceito para que não fique com dúvidas aí, e que esse tema, sim, é um tema muito concorrido, né? Direito administrativo e é extremamente complexo, e a gente está aqui junto, né? Eu estou segurando aqui a mão de vocês, espero que esteja sendo possível aqui compreender. Bom, vamos para o princípio da razoabilidade e até mesmo da proporcionalidade, né? Vamos ver a aplicação. Vamos entender primeiro a parte dos limites, que ela é estritamente necessária, inclusive, para satisfazer o interesse público. Tudo é o interesse público, né? Sem a aplicação, por exemplo, de sanção ou até mesmo restrição aqui exagerada nesse caso. A previsão da aplicação desse princípio lá na Constituição Federal, né, na lei, e até mesmo na lei 9.784, lá de 1999, que vai regular o processo administrativo. Então, a gente tem princípios que são sinônimos, né, que são aplicados em conjunto, que inclusive é bem difícil diferenciá-los na prática, né, o que é razoabilidade e o que é proporcionalidade. Mas a gente vai ver aqui como uma forma de aplicar a limitação até mesmo do poder discricionário. Lembra aquele que a lei deixa margem de decisão para o agente público poder aplicar? Então, a gente vai pegar a lei 8.112 de 1990, onde a gente tem as penalidades aplicáveis, como, por exemplo, a gente tem a possibilidade de advertência, suspensão ou até mesmo de demissão. A autoridade decide qual penalidade ela vai aplicar. Só que ela não pode aí exercer de forma ilimitada, não é de qualquer jeito. Vamos pegar aqui um exemplo. Tem uma suspensão, uma reincidência, inclusive, de faltas punidas aí. Então, eu primeiro aplico uma advertência, depois, em caso de violação de demais aí proibições, que muitas vezes pode não tipificar, né, a infração, uma pena de demissão, não pode exercer aí 90 dias. Esses prazos aqui são bem observados, né? Então, advertência, não houve mais violações, eu vou exercer aqui 90 dias aqui. Aí, quando não tipificou a infração, essas proibições, né, tem a questão aqui da pena da demissão. O servidor chega, por exemplo, atrasado, injustificado, né? 1 hora todo dia tá chegando, né? Após várias vezes, né, aquela questão mais formal, né, legal, ele é finalmente penalizado com advertência. Não adiantou só falar. Vai penalizar com advertência. Após 1 semana de penalidade, ele volta a atrasar. Olha só que bonitinho. Mas nesse caso ele não prejudicou ninguém, tá? É importante a gente falar isso. Ele está atrasando, mas não está prejudicando. E o ato da autoridade pública, ele desariauzado. Isso mesmo, essa palavra difícil que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho uma pena muito menos gravosa quando ele não está prejudicando, né? Mas ele volta a atrasar. Aí acontece, após regular todo o processo administrativo, eu posso aplicar, assim, uma penalidade, uma suspensão de 90 dias aí como um limite máximo, lembra? 90 dias. Então, eu tenho aqui cumprimento de formalidades, onde eu posso até instaurar aqui, no caso, processos administrativos, com finalidade o quê? No caso de interesse público, se prejudicar, né, no caso. Para quê? Para punir, para entrar novas, tolerar, né, na verdade, não permitir novas irregularidades. Quando existem medidas exageradas ou até incoerentes com fatos, por exemplo, ele está sendo penalizado, mas não teve prejuízo, o que acontece? A gente tem uma limitação aqui à discricionalidade administrativa, pode-se até anular o ato, então toma muito cuidado. Não prejudicou, em tese, né? Não prejudicou, a gente não precisa ser tão, né? Por isso que a gente olha muito essa questão da racionalidade, pensar ser mais proporcional nisso, nessas aplicações, principalmente de penalidade. Então, razoabilidade, vamos tentar entender o que é isso profundamente. É uma situação, basicamente, que a gente vê dentro, né, da descrição administrativa, onde o agente deve o quê? Obedecer a critérios aceitáveis, né, a um ponto de vista racional, pensando na razão, e em sintonia, né, com o senso normal, pessoas que a gente considera equilibradas, né? O que foge desse limite aí é igual ilegítimo, tá? É isso que a gente tá vendo como ilegítimo. Ilegítimo pode ser o quê? Desariosadas, como eu mencionei essa palavra bonita,
pode ser bizarros, incoerentes até, praticados com desconsideração, né? Ou seja, quando falta prudência, sensatez, ou até disposição aí de acatamento, tá? Então, essa questão da razoabilidade, pensa razão, né? Obedecer critérios, pontos de vista aí da razão, tá? Esse que é o objetivo do agente. Já quando eu falo de proporcionalidade, eu estou tentando buscar um equilíbrio, veja só, não estou só mais pensando na razão, estou vendo um equilíbrio, os meios que a administração ela vem aqui utilizar e observar os fins que ela deseja alcançar. Então, segundo aqui padrões que são comuns da sociedade, a gente leva em consideração na hora de observar isso aqui. Desejos aqui que querem ser alcançados. Então, eu tenho a competência administrativa, ela é exercida como extensão ou até mesmo intensidade do que realmente é necessário, ou seja, eu olho a finalidade do interesse público que eu quero alcançar. Então, eu tenho lá um objetivo. Qual é o objetivo? O controle do excesso de poder. Então, nenhum cidadão pode sofrer disso. E eu venho e aplico restrições da liberdade. Então, às vezes eu olho, por exemplo, além do que é indispensável para o alcance do interesse público, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ficar restringindo também tanto assim a liberdade. Os agentes públicos, eles não podem realizar exageros. A partir do momento que eu vou restringir a liberdade do outro, eu tenho que tomar cuidado, porque ele obedece padrões de adequações, né? Então, ele está observando o meio e principalmente o fim. Quando eu olho excesso de poder, onde a gente aplica-se aos dois princípios, a gente olha a razoabilidade, exige, claro, proporcionalidade nela, observando também o meio e fim, mas a gente vê a proibição do excesso. E já na proporcionalidade, a gente vê o excesso de poder, olhando as facetas da razoabilidade. Os dois estão conversando muito, por isso que eu falei que é muito difícil você diferenciar um do outro, né? Porque um puxa para o outro. Então, o fundamento para análise aqui, principalmente quando a gente olha do ponto de vista do judiciário, é quando a gente tem os atos discricionários e a gente vai fazer o quê? Princípios não são invasão do poder, né, de decisão. Tem um mérito aqui administrativo, onde eu vou observar a conveniência e principalmente a oportunidade. O juiz não intervirá, não se desfará, né, não desfaz de um ato se o agente tem duas opções e elas são válidas. Aí tem a questão da liberdade da escolha, a discricionalidade mesmo em si, tá? Mas tem que ser válido. A partir do momento que não é válido, feriu alguma questão, não, o juiz pode sim, tá? Então, os atos desarrosados, meu povo, essa palavra bonita na nossa vida, né? A gente tem usado a ilógica, né? Incoerente, né? Então, não estão na margem de liberdade, tá? Então, a gente busca o quê? Decisões aqui que violam, né, a razoabilidade, que é a mesma coisa que a gente falar que são ilegais, né? Ilegítimas. Então, é possível aí anular, tá? Quando elas são aplicadas de forma ilegal ou ilegítima, né? E uma ação, inclusive, pode ser cabível nesse caso. O judiciário, ele, inclusive, quer analisar o ato administrativo que foi fundamento, né? Tanto da razoabilidade como da proporcionalidade. A base sempre delas é quem? A legalidade, a legitimidade, né? Não invade um mérito administrativo, claro. Logo, a gente vê que se trata mais de uma anulação, né? Quando a gente observa esses princípios que não são obedecidos, né, de certa forma. Os elementos da proporcionalidade, a gente vai ver o quê? A possibilidade de uma adequação, quando a gente pensa em pertinência ou até mesmo aptidão, que é o meio que é empregado, se é compatível aqui com o fim que se deseja. Então, meio efetivo aqui para o resultado. Então, a adequação. Há já a necessidade, que é uma outra forma, que é a exigibilidade, a gente observa que não deve existir meios menos gravosos ou até mesmo onerosos para alcançar um fim público, né? Então, eu tenho um meio que é escolhido com o menor prejuízo para os indivíduos. Então, essa é a necessidade. Já a proporcionalidade, ela está mais aqui no sentido estrito, onde a gente vê as vantagens a serem conquistadas, elas devem superar quem? As desvantagens. Então, quando eu penso que a adequação é o ato como meio que é compatível, precisa ser verificado para alcançar os resultados. Já a necessidade, ela vai verificar o quê? Se não existem outros atos
que vão causar menos limitação e que satisfaça aqui, nesse caso, o interesse público. A proporcionalidade vai avaliar, nesse caso, as vantagens que são conquistadas com isso, se superam as limitações que foram impostas ao administrado. É tudo uma base de análise, né, verificação e avaliação. Quase fechando aqui esse princípio da proporcionalidade, a gente vê a Lei 9.784 de 1999 e, mais especificamente, as suas aplicações, quando a gente vê os atos de instruções, né, que exijam a atuação dos interessados, ou seja, deve-se realizar uma forma de ser menos oneroso, vamos pensar assim. Como, por exemplo, nós temos processos administrativos, o que deve ser observado deles? Primeiro, se a adequação, meios e fins. Beleza, vamos para o próximo. Se é vedada a imposição de obrigações ou até mesmo sanções, restrições. Se há medida superior à necessária, né, nesse caso das sanções. Outro ponto que deve ser observado, formalidades essenciais, né, para que garantir aquele direito do administrado. E também a adoção simples ou até mesmo suficiente, considerada suficiente aqui, para proporcionar adequadamente aí uma certeza, uma quase segurança aí e respeito, principalmente aos direitos dos administrados. Né? A gente está tomando muitos cuidados aqui quando a gente fala de proporção, hein? Serve, né, claro, além do controle de atos administrados, qualquer outra função aí do Estado. O STF aqui, meu povo, é muito importante a gente falar que ele vai declarar como inconstitucionalidade material o que é relacionado tudo com o conteúdo, uma lei, como, por exemplo, se mostrar desproporcional ou, por exemplo, desarrosada. Então, a gente tem que observar que ele vai falar que é inconstitucional, tá? O legislador, ele vai elaborar leis dentro do limite, né? Isso eu estou repetindo aqui tanto, né? Razoabilidade, proporcionalidade, como, por exemplo, eu vou ter restrições de acesso a determinado cargo público. Ele não pode criar restrições aqui que sejam muito exageradas, eu tenho que respeitar aí que a proporção, a razoabilidade aqui, porque pode ser considerado inconstitucional se restringir exageradamente, de forma exageradamente, tá bom? Bom, essa foi a razoabilidade e proporcionalidade, né? Difícil até, mas pensando nas duas, essas são as observações que a gente tem que fazer. Já o princípio do controle e até mesmo tutela vai assegurar que as entidades da administração aqui indireta observem aquele princípio da especialidade. Como assim? É quando eu tenho o controle da administração direta, vai ter o quê? Uma observação mais específica para as atividades das entidades administrativas. Qual que é o objetivo disso, Kelly? Bom, garantir que a observância aí das finalidades institucionais aconteçam. Então, eu tenho um confronto. Se tivesse confronto, independência da entidade, que possui uma certa autonomia, com o controle, a gente tem que observar o quê? Na independência, tiver administrativa como financeira. Já no controle, se ela precisa assegurar que atua em conformidade aí com os fins da própria criação, tá ok? O princípio aqui não há subordinação, tá? Lembra disso. Isso aqui é a primeira aula, né, de introdução. A administração direta e indireta. Há, sim, uma vinculação, não subordinação. A regra é que eu tenho uma autonomia. O controle é uma exceção aqui. Não pode ser o que é presumido. Ou seja, eu tenho que exercer sempre os limites da lei, que é lindo, né? Legalidade. Vamos partir para a autotutela. Tá bem tranquilo, acredito aqui, porque controle da tutela é a gente observar essas questões da autonomia, mas também observar o controle, que pode ser exceção. Os agentes públicos, dentro do princípio da autotutela, podem tomar decisões erradas, não só dentro da autotutela, né, mas ao longo da vida, né. É imperioso que a administração corrija, inclusive, seus próprios atos. Como é que vai fazer isso? A administração tem o poder de controlar seus próprios atos, anulando quando for ilegal ou até revogando quando inconveniente ou até mesmo inoportuno. Não precisa recorrer ao Poder Judiciário nesse caso para corrigir o ato, se faz diretamente. A administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Olha, vamos falar nossa súmula 473, onde a administração anula seu próprio ato, aqueles que são ilegais, e pode inclusive revogar por conveniência ou até mesmo oportunidade.
Há uma lei 9.784 de 1999 que me passa uma previsão legal do quê? A administração deve anular atos ou até mesmo revogar, tá? A gente pode observar isso. Observando quais aspectos aqui da legalidade, como o ofício ou até mesmo de provocação, anulação de atos aí que são ilegais aqui aplicados, ou até mesmo de mérito. Como assim? Ela vai examinar seus atos anteriores e, por meio de conveniência ou até mesmo oportunidade, fazer uma manutenção ou até mesmo desfazimento disso que aconteceu. A legalidade aqui, a administração vai buscar anular seus próprios atos, caso tenha a ilegalidade. Mas é um poder dever aqui a legalidade como obrigação a ser seguida, tá? É o controle da legalidade, objetivo aí decorrência da autotutela, tá? Independe de provocação, tá? Ele é um ofício aqui da administração, ok? No Brasil, nós temos aqui o princípio da inafastabilidade, ouviu falar? O que é isso, Kelly? É uma tutela aqui jurisdicional, que a gente tem um sistema de jurisdição única, né? Que eu vou ter o quê? A lei não afasta o poder judiciário, né? Ou seja, quando tem casos de lesão, ameaça e de direito. Ele não afasta a competência. O poder judiciário, ele vai controlar sempre a legalidade dos atos públicos, tá? Isso aqui é muito aplicado no Brasil, tá? A administração pode agir de ofício, tá? Não se limita a somente o controle dos atos ilegais. Ela pode, inclusive, retirar aí do mundo jurídico atos válidos que são inconvenientes ou inoportunos, tá? Por objetivo, querer controlar um controle aí de mérito. Após, principalmente quando ocorre o juízo de valor, a gente observa sempre a conveniência, que a oportunidade, para que a administração revogar aqui. E somente a própria administração, aquela que editou o ato, pode revogar. Então, o Poder Judiciário só atua mediante provocação nesse caso, tá? Onde a provocação a gente vai observar o controle judicial, principalmente como função típica, como, por exemplo, vou anular um ato de administração do Poder Executivo ou até mesmo revogar seus próprios atos. Não pode o que, Kelly? Poder Judiciário sair anulando um ato válido, porém inconveniente de outro poder, ok? Não pode imiscuir aí no mérito administrativo. Ele vai permitir a atuação, no caso aqui para revogar ou até mesmo anular, um ofício que vai precisamente depender de uma provocação. Então, a gente tem lá a tutela jurisdicional, que pressupõe essa manifestação. E somente a autotutela pode revogar atos aqui administrativos, né? Então, se eu pegar aqui para tentarmos colocar em forma mais resumida e organizada, a autotutela, dentro da legalidade, ela pode anular atos, ofícios e provocação. Já o controle judicial, dentro da legalidade, ele pode anular ou até mesmo fazer um processo de provocação. A autotutela, dentro do mérito, ela revoga os atos, ofícios e a provocação. E o controle judicial, por mérito aqui, não pode revogar. Então, observem, cuidado aqui, quando eu pego controle judicial e autotutela, quando eu vou compará-los, tá bom? Para que não ocorram dúvidas, né? Falando do poder-dever, essa palavra aqui vai acompanhar a gente, anular nem sempre será sua melhor solução, né? Os casos que devem anular, a gente tem que ver que, por exemplo, a gente tem que ver a exceção do dever, né? Por exemplo, sua retirada pode causar aí danos graves para o interesse público. Por exemplo, a exceção do poder na supremacia é motivo aí de manutenção, sem perder a proporcionalidade, o benefício aí comprado com prejuízo. Mais ainda, né, a segurança pública. Se eu observar os limites aqui da autotutela, eu vou ter aqui o quê? Oportunizar o contraditório, né, ou a ampla defesa. Viu o quê? Processo administrativo. Para pessoas aí que tenham, né, interesses afetados negativamente pelo desfazimento de um ato. Quando eu penso em direito de defesa, vou ter que colocar aqui uma hipótese, atos individuais aí que vão afetar pessoas, como, por exemplo, vou anular uma nomeação de uma pessoa que foi aprovada no concurso. Que ato concurso é o quê? Um ato aqui individual. Quando eu
faço essa anulação, é oportunizado aí o contraditório, importante falar isso, para trazer argumentos para evitar esse desfazimento aqui do ato. Não é de qualquer jeito que eu vou anular. Vamos ver aqui. A hipótese ainda pode me trazer aqui nesse estado atos gerais, onde a anulação de um concurso público, como motivo, por exemplo, atenção, vazou o gabarito, não vai ter direito de defesa, hein? Nesse caso, não tem, tá? Então, pode acontecer essas duas hipóteses, né? A anulação de uma nomeação, você pode ocorrer, né? Tentar, né? Ver por quê. E atos gerais aí, no caso de vazar gabarito, por exemplo, não será aceito não, tá? Não é desfeito. Outro significado aqui do princípio da autotutela para a gente poder observar é o poder da administração pública, que é o quê? Zelar pelos bens integrantes aqui do seu patrimônio. Sem o título fornecido pelo Poder Judiciário, a gente observa o quê? Pode aí ter vias, medidas de polícia administrativa. Para quê? Para impedir o atos com risco à conservação aqui dos bens. A gente não quer prejudicar ninguém. Vamos lá, indica fundamentos, o fato, né, ou o direito da decisão do âmbito da administração pública, principalmente. A correlação aqui, lógica, que a gente vai observar é a situação que é ocorrida, a gente vai observar as providências que são adotadas. Eu estou falando aqui, né, eu falei de fundamentos, correlação lógica, a gente já está no princípio de motivação, gente, desculpa, tá? Então, nós temos o fundamento do fato do direito, correlação lógica, né, situação ocorrida com o que foi providenciado, dotado. A motivação, ela entra como um fundamento para que a gente possa examinar a finalidade, a legalidade e principalmente a moralidade da conduta administrativa e vai decorrer do Estado Democrático de Direito, que vai determinar que os agentes públicos aqui, aparentemente, sigam os fundamentos que levaram para tal, né, posicionamento, né? Você não vai realizar algo sem uma motivação que te explique por que você foi motivado a fazer aquilo. Então, quando eu vou observar essa decorrência, eu vou tentar também observar a interpretação de diversos dispositivos constitucionais, tá? Não é de qualquer jeito. O direito público aqui, ele tem uma vontade do administrador e essa vontade aqui é irrelevante. Porque eu não posso levar em consideração desejos, ambições e atos, né? Não possuem a validade jurídica que a gente precisa, né? Bom, por exemplo, não estiver alicerçado aí no direito e lei. Não interessa nada desejo, ambição. Ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer, senão pela lei, né? Lembra? Todo ato do poder público traz uma demonstração da base legal, mas o seu motivo, tá? Então, a gente tem que observar isso aqui no nosso fazer. A gente vai observar a necessidade ou não de motivar os atos dos administrados. Primeiro que alguns atos, quando tem o poder discricionário, pode justificar o que é dispensável, né? Então, eu vou demonstrar uma competência mais a conformação do ato com o interesse público. É uma linha da gente observar, né? Então, alguns vão querer justificar, precisa ter motivação, mas não é obrigatório. Já numa segunda linha de corrente, né, para pensar necessidade de motivar, é quando a gente tem o posicionamento majoritário e a jurisprudência nos guiando aqui. Porque há uma obrigação de motivar sempre, que vai justificar qualquer tipo de ato que seja acontecido. A gente vai observar a formalidade, onde tem o controle da legalidade dos atos administrativos, né, da administração. E o discricionário, ou até mesmo o vinculado, a gente observa que os dois têm que acontecer com uma determinada motivação. Existe exceção, Kelly? Existe exceção. Quando a gente tem exoneração, ou do nutum, né, onde a ocupante de um cargo comissário possui um tratamento constitucional aí próprio. Então, essa é a exceção, tá? Da questão de ter motivação, apresentar uma motivação ou não. O STF, ele vai mostrar alguns motivos, né? Como requisito aí para formar o ato administrativo, a necessidade da motivação, né? E obrigatório aí, principalmente na hora de fazer seu exame, para observar o que? A finalidade, a moralidade da administração, né? Administrativa. Tem uma lei, a 9.784 de 99, ela vai mostrar a indicação aí de pressupostos, fatos aí, direito, né, no caso da decisão, porque eu tenho que observar o critério aqui no processo administrativo. Então, essa lei,
ela vai mostrar atos administrativos para a gente que devem ser motivados, né? Fatos, fundamentos jurídicos. A gente não faz de qualquer jeito. Tudo tem uma lei para mostrar para a gente, né? A motivação. Quando a gente tem que observar, quando há negação de interesses, né, ou direitos, e agravarem deveres, encargos e sanções, e decidam um processo administrativo como concurso ou seleção pública. A gente tem que sempre mostrar. Outra forma de aparecer é dispensa, quando dispensa a inexigibilidade do processo licitatório, quando há decisão aí de recursos administrativos, decorre aí também de exames, né, reexames de ofício, deixa, né, de se aplicar a jurisprudência aí firmada, ou quando há anulação, revogação, suspensão e convalidação, tá? Então, a gente tem que observar quando é que é aplicado a motivação principalmente. Bom, a lei do processo administrativo, ela também vai falar da motivação, aquela que é explícita, aquela que é clara e congruente, né? A gente vai ver a declaração da concordância com fundamentos anteriores, claro, né? Com motivação aí, ali onde há uma mera referência. Por exemplo, tem um processo administrativo, onde eu tenho que emitir um processo jurídico, determinado aí assunto especificamente. O que acontece? Eu tenho uma decisão aí da autoridade. Ela não precisa copiar todo aquele conteúdo, né, na sua motivação. Mas ele pode fazer uma mera menção aí do parecer para fundamentar, claro, a sua decisão, né, dentro desse processo. Então, a lei do processo administrativo, ela vai mostrar a solução para vários assuntos da mesma natureza, tá? Então, é um meio mecânico aí para reproduzir fundamentos de decisões, desde que não prejudique, claro, lembra, direitos e garantias dos interessados que estão prestando aqui, entrando com o processo. Nós temos a motivação aqui dos órgãos colegiados e até mesmo comissões e decisões orais que vão querer o quê? Constar uma respectiva ata e principalmente apresentar um termo aqui escrito, ok? Bom, esse foi o princípio da motivação. E partiremos agora para o nosso princípio da continuidade. Os serviços públicos, eles têm o objetivo de ser prestados de maneira contínua, ou seja, sem parar, né? O Estado, ele quer desempenhar funções que são essenciais, né, necessárias para o coletivo. Então, é normal que haja continuidade, né? Se espera que tenha. Qualquer atividade administrativa se quer que tenha isso, né? Se paralisar, por exemplo, aquelas questões internas, a gente vai ver que vai prejudicar o interesse público. Então, não posso parar. Então, aqui eu tenho que ver e analisar com vocês algumas consequências do princípio da continuidade, tá? Onde o primeiro é a proibição de greve aos servidores públicos, tá? Então, dentro dos termos limites de uma lei específica, não é mais proibido, né, de forma absoluta. A gente vai ver que tem exceções, tá? Mas a gente vai ver como outro tipo de consequência é que vai necessitar de institutos, né? Por exemplo, suplência, delegação, substituição, para que preencha as funções públicas, né? Como, por exemplo, ocupar uma vaga e que esteja temporária. Uma outra consequência aí é a impossibilidade. Quem contrata com a administração, ele tem que invocar uma cláusula aqui de exceção de um contrato, por exemplo, que não foi cumprido. Então, eu tenho um objeto de contrato em execução de serviço público. Essa impossibilidade aqui, ela pode ser até uma forma de limitação. Para quem? Para o particular, que continua cumprindo o contrato, mesmo que a gente tenha um atraso de 2 meses de pagamento. Tem que continuar a cumprir, tá? A administração, uma outra forma de consequência, utilizar equipamentos e instalações da empresa que ela vai contratar, uma forma dela continuar o serviço, né? Utilizando aí os equipamentos. Uma outra forma de consequência aqui é o mesmo objetivo, né? Em captação aí, para que a gente possa ver a concessão aqui de um serviço público. Como, por exemplo, Kelly, a aplicação aqui do princípio da continuidade dos próprios serviços públicos, onde eu tenho que ver a reversão aqui dos bens, para quê? Para prestação aqui dos serviços públicos, como, por exemplo, os contratos aí que nós temos de concessão ou até mesmo de permissão, tá? Atenção com isso. Os bens, né? Os bens aqui dentro do princípio da continuidade são delegatórios, né? Serviços públicos, eles usam para que aconteça a prestação dos serviços. Depois, término contratado, incorpora-se no patrimônio da administração pública. Ou, em alguns casos, necessário, indeniza os que não foram amortizados, tá bom? Vamos
vamos observar aqui uma relação possível do princípio da supremacia do interesse público está presente, a coletividade que não sofre aí prejuízos de interesses particulares está presente, o princípio da eficiência aqui está presente, a qualidade dos serviços públicos também, a gente quer que não sofra a solução aqui de continuidade, tá? Então, a gente tem que observar que vários outros princípios e fundamentos do direito administrativo, ele vai chegar junto conosco. A limitação, quando a gente fala de limitação, a gente vai observar os direitos individuais, que é o quê? Assegurar o interesse coletivo. Vamos dar um exemplo, o direito de greve. Agora que a gente vai inclusive, aplicar um pouco mais profundamente. O STF vai falar o quê? Primeiro, que é uma norma de eficácia limitada, não exerce sem uma lei específica. Ótimo. Aí vem a lei, né? 7.783 de 1989, que vai regulamentar o direito de greve. Então, ele suprime aquela omissão que tinha, né, legislativa, e o servidor pode exercer agora com o seu direito constitucional. Pode fazer greve, uhul. Mas existem discussões, os direitos de greve de determinadas categorias que a gente tem que observar, né? Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado. Que, por exemplo, aqueles serviços que são considerados essenciais, como, por exemplo, aquelas atividades que são mais privadas dos direitos de greve, como ordem pública, segurança pública, administração de justiça, atividades que são indelegáveis, a exação tributária, ou até mesmo a saúde pública, a gente tem essas exceções, né? É muito discurso ainda para ser ampliado. Porém, a gente já sabe, policiais civis é inconstitucionalmente vedado essa greve, tá lá a parte da ordem pública, assim como segurança pública, e expressamente na Constituição Federal, militar não pode entrar de greve. Se você quer fazer concurso público e pensa que vai fazer greve atuando como policial militar, não vai nessa, vai se lascar. Não pode, tá na Constituição, tá? Descontos aí quando acontece greve nos dias de paralisação, né? Isso pode acontecer no caso de greve, e a suspensão aqui do vínculo funcional. Cuidado, né, com essa questão aqui da compensação de acordo também, porque ela não vai se aplicar quando a greve for por conduta ilícita do poder público. Como assim, Kelly? Se, por exemplo, atrasou seu salário, sua remuneração, aí você vai e faz greve. Não vai aplicar, tá? Você perdeu o dia. Não vai poder compensar. Ok. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Invocado aqui o Tribunal de Contas da União, a gente quer o quê? Identificar possíveis falhas no processo aqui licitatório. Então, o que é isso, né? Contratar uma determinada empresa, né, para prestar um serviço que seja essencial. O órgão que realiza essa nova licitação, ele não vai fixar, por exemplo, um prazo para ser anulado. Então, o que o TCU vai permitir? Uma continuidade aos serviços aí no período que é estritamente necessário até que a gente faça uma nova contratação, tá? Esse é o poder aqui da continuidade. E ainda vamos relacionar ele ao dever do dever público, né? Que a gente busca aqui o equilíbrio do quê? Econômico-financeiro, dos contratos administrativos. Então, a gente tem aqui o meio privado, nós sabemos que os contratos se alteram, né? O acordo entre partes. Já nos contratos da administração pública, a administração ela vai alterar uniformemente, né? Unilateralmente, mesmo sem concordância do outro lado, tá? Então, não podemos modificar, quando tem essas alterações, o equilíbrio econômico-financeiro. Por exemplo, eu fiz um processo lá, montei um contrato de receber R$100 por 10 unidades. Se eu aumentei mais duas, eu vou receber 120. Tem um certo equilíbrio econômico, né? Que eu estou colocando, que a cada R$100, 10 unidades. Se eu acrescentar mais duas, vai somente R$10 por unidade, né? Que eu estou pagando. Não há prejuízo, então é sustentável, né? Porque se há prejuízo, é insustentável aí a própria continuidade. Então, a gente tem que observar esse equilíbrio aqui econômico-financeiro, caso, né, se aconteça essa continuidade. A continuidade não possui um caráter absoluto aqui também não, ó, porque pode acontecer paralisação temporária, como, por exemplo, o reparo técnico que precisa acontecer, obras, né, de expansão ou até mesmo melhorias podem acontecer, né?
Eu tenho que observar que a Lei 8.987 de 1995, ela não vai caracterizar uma descontinuidade de serviço. Por quê? É uma situação de emergência. Razões aí de uma ordem técnica, como segurança ou até mesmo inadimplemento. Quando eu pagar, né, eu posso restabelecer o pagamento, mas se não pagar, é possível aqui a suspensão do serviço. Então, só para a gente poder saber que existe essa lei, a gente vai falar mais dela mais para frente, tá bom? Não precisa se preocupar. Princípio da ampla defesa e contraditório. Vamos lá, litigantes, né, no processo tanto judicial, administrativo, ou até mesmo o caso de acusados, de uma forma geral, eles são assegurados do contraditório e mais ampla defesa, né, com meios e todos os recursos que são possíveis. Como assim? A Constituição Federal ela vai estender as garantias dos processos administrativos, né, seja punitivos, ou que são propriamente usados pelos acusados, ou não punitivos, que são apenas aqueles litigantes. A gente tem que observar o que está ligado, né, o princípio aí do processo legal, que não vai privar a liberdade de bens sem o devido processo legal. Então, ninguém vai mexer nos seus bens se não tiver um processo legal. Então, a gente tem aqui a autoridade que deve, no formato material ou formal, o direito vai determinar que aconteça o impedimento do processo aqui da decisão do poder público, arbitrário, de forma arbitrária. Então, eu tenho o quê? O processo aqui formal, né, e regular, de uma previsão legal, onde tem um impedimento da administração pública, para que ela tome a medida contra alguém, né? Então, ela vai atingir seus interesses. O contraditório, ele vai falar o quê? Tomar lá o nosso conhecimento das alegações, ver o poder de contrapor, vai poder influenciar o convencimento do julgador, sabe? A gente vai ter todas essas possibilidades aqui. Quero até ver com vocês, porque também pode ser criada aqui, aplicado, e também criado inicialmente para as autarquias, né? Mas vai aplicar-se para as pessoas administrativas, todas a administração indireta, que são fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, aqui pode ser utilizado. Um outro princípio que a gente vai estudar aqui, que é a segurança jurídica, onde a gente tem a confiança legítima, onde a gente tem subprincípios aqui bem básicos do Estado de Direito, como, por exemplo, parte de um sistema aqui constitucional. Qual que é o objetivo, né, da segurança jurídica? Assegurar que a estabilidade, né, no caso aqui das relações todas jurídicas, estejam consolidadas, né? Tem uma evolução aí do direito? Tá, de uma forma legislativa, jurisprudencial, com uma interpretação administrativa das normas. Ainda pensando nessa segurança jurídica, a gente tem que observar o conflito do princípio da legalidade com a estabilidade aqui nas relações jurídicas consolidadas, porque tem um decurso do tempo. Não se pode sair anulando um ato após vários anos, ou seja, fazer um efeito mais perverso no futuro, né, do que aquela manutenção da ilegalidade, né? Então, temos diversas aplicações desse princípio da segurança jurídica, que quer o quê? Proteger aquele direito que já foi adquirido. Um ato jurídico perfeito, ou até mesmo aquela coisa que já foi julgada. Qual que é o fundamento disso? A gente tem a prescrição ou até mesmo a decadência, e ela vai evitar o quê? Aplicar sanções após vários anos. Por quê? Mesmo se você fala que é ocorrência irregular, eu tenho aquela base da edição que é via súmulas vinculantes, que tem aquela fim, né, nas controvérsias dos órgãos jurídicos. Então, causa aí uma grave insegurança jurídica e também multiplica processos idênticos, né? Então, vai dar muito trabalho mexer com isso aqui se você mexer. Mas vamos entender um pouco mais profundamente, porque eu tenho uma lei introdução aqui das normas do direito brasileiro, onde eu tenho as autoridades públicas a necessidade, o dever de aumentar uma segurança jurídica via aplicação de normas, regulamentos, súmulas e respostas, né, às consultas. Ela vai ter um caráter vinculante para o órgão ou a quem se destina e tem um propósito aqui, padronizar as interpretações das decisões da administração. Então, não vai ficar mudando. O artigo 2º da Lei 9.784 de 1999 vai falar que a administração deve obedecer àquela interpretação que foi uma melhor forma para atender e que é vedado aqui a aplicação retroativa por conta de uma nova interpretação que vem acontecer. Então, não se busca uma evolução na administração, né, que vai modificar o entendimento dessas normas. Então, ela vai evitar que uma aplicação seja retroativa aqui, ou seja, alterar o que já foi decidido, e vai somente aplicar a casos futuros, caso seja necessário, né, quando tem essas alterações. Só para frente que a gente pensa, não para trás. Então, relacionado aqui o que quando a gente pensa isso? Na boa fé.
Não se pode anular atos anteriores, né? Com base aqui de errônea interpretação. Agora eu percebi que foi errada a minha interpretação. Os direitos aqui, eles não ficam aqui flutuando, passeando, né, com entendimentos ao longo do tempo. Isso seria péssimo, né? Para pensar na proteção agora, a confiança, que está também intimamente ligado aqui à segurança jurídica, a gente vai ver como aspecto o primeiro objetivo, onde a gente tem a inafastabilidade ou até mesmo a estabilização jurídica, e depois o aspecto subjetivo, onde a gente tem o sentimento daquele indivíduo. Com relação aos atos com presunção, até mesmo olhar para a legitimidade, ou até mesmo a aparência. Trata-se da boa-fé, basicamente, em crer que os atos estatais estão acontecendo conforme a lei pede, a lei manda. A lei lá 9.774, que a gente está vendo bastante, acostume-se com essa lei de 99, ela vai anular atos e efeitos favoráveis para destinatários quando se decai aí em caso de 5 anos, tá? A data que foi do dia, né, que foi praticado, né, pensando. Salvo se comprovar aí má-fé. Porque a gente quer o quê? Evitar que a administração, no seu exercício aqui de autotutela, que a gente acabou de ver, anule aqueles atos administrativos após 5 anos. Mas se for, né, comprovada a má-fé, que acontece? A gente tem que ver aqui que ele está, quando tem má-fé, ele está estabilizando aqui relações, né, jurídicas, ele está flexibilizando para a legalidade, convalidar aqui os atos que são viciados, por isso que ela acontece desse jeito, tá? O STF, ele não cabe que devolução de parcelas remuneratórias, tá? Quando a gente vai falar de segurança aqui jurídica e principalmente aqui a confiança. Elas são percebidas como boa-fé quando praticadas pelo agente, tá? Então, se teve um pagamento, ele não vai ser desfeito, porque foi errôneo, né? Ou inadequado, de acordo com a interpretação da lei. O primeiro entendimento que a gente tem que ter aqui é que depois que mudou, né? A gente não devolve o que já percebeu. Mas também não continua com aquela vantagem que tinha, né? O que passou, passou, tá bom, acabou, tchau. A segurança jurídica, aqui no aspecto mais subjetivo que a gente viu, ele quer proteger aqui aquela confiança com o Estado, né? Então, aplica-se uma preservação dos efeitos do ato administrativo, né? Aquele nulo. O benefício e os terceiros de boa fé. Se, por exemplo, tem uma pessoa que foi aprovada no concurso público. O concurso público exigia dela que ela tivesse nível superior. Ela vai lá, ela é empossada, ela é aprovada, expede ali anuências, entradas de produtos importados. Mas meses depois, descobre-se que ela não possui aquele nível superior. Então, aquela nomeação, a nomeação, ela é anulada. Mas não vai anular aqueles produtos que ela comprou, né, importados, que às vezes ela conseguiu um produto bem bom. Então, tem aqui a compra desses produtos importados, aparência de legalidade, boa-fé, seguiu realmente. Ela só não foi nomeada aí de forma correta, né? Anulado. Foi anulado foi a nomeação. Então, o princípio aqui que a gente já vai logo de cara partir para ele é a boa-fé, que também está ligada às relações do Estado, principalmente, e à sociedade, prevista aí na Lei 9.784, de 1999, onde a gente encontra essa atuação dos padrões éticos, né? A probidade, o decoro, boa-fé, bom cidadão, né? A gente tem um dever aqui dos administrados, né? A lealdade, a urbanidade, a boa-fé, uma forma até objetiva, né? A gente vê a lealdade, aqui, honestidade bem forte. E a forma subjetiva, a crença que aquele sujeito faz algo correto. Então, quando eu tenho ciência que eu cometi algo que foi ilegal, má fé, é má fé. Agora, quando eu tenho a atuação lista dos estados, eu tenho que ver uma licença correta para ser aqui emitida, ok? Bom, partindo aqui para o princípio da intranscendência subjetiva, sanções, espero que vocês estejam bem aqui, que essa aula está bem puxada, bem puxadona, mas muita teoria que vai nos ajudar na vida, meu povo. Então, vamos lá, simbora. Quero ver chuva de likes aqui comigo, hein? Estou aqui com vocês, ó, já mais de 1 hora aqui junto com vocês, hein? Vamos lá, que atrás vem gente. Penalidade aqui, quando a gente olha para a intranscendência subjetiva das sanções, é quando a penalidade é a que age da pessoa que cometeu irregularidade. Não pode prejudicar outras pessoas que não forem responsáveis. Como assim? Eu tenho um administrado lá, um ex-prefeito. Ele não prestou contas e foi descoberto que ele estava inadimplente. O novo prefeito, depois dele, não pode ser prejudicado por ele. Ele sim pode ser responsabilizado, tudo mais, mas o novo prefeito não. Ou até mesmo, veja só, o caso de prejudicar outras pessoas que não foram responsáveis. Eu tenho lá um descumprimento de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Ministério Público.
Ele vai e descumpre o Ministério Público. A União vai lá e aplica a sanção. Aí vem um governador querendo corrigir. Ele não pode corrigir, não. Não pode pegar a culpa do outro, não tem nada a ver. As sanções do Ministério Público não é violação, né, ao princípio da intrancedência. Logo, o governo não vai interferir na esfera aqui orgânica, tá bom? Já o Poder Executivo não é impedido aqui operações de créditos, coisas que a gente tem que observar. Essa é aqui, essa intrancedência subjetiva sanções, né? Parece um nome bem difícil, né? Mas é bem tranquilo. É basicamente isso que a gente tem que pegar de conceito. Aplicado. Poder da hierarquia, né? Quando a gente pega a relação do coordenado, né? Da coordenação com a subordinação, a gente vê que a subordinação ela quer cumprir ordens, né, dos superiores, né? Então a gente tem a aplicação daquele poder hierárquico que vai servir, vai rever o quê? Atos do subordinado, como delegar, avocar, punir subordinados. Tudo isso a gente está vendo as atribuições, né? O princípio aqui típico do exercício da função administrativa, ela não é presente nos exercícios das funções jurisdicional e nem legislativa também, tá? Então, eu tenho lá o advento da súmula vinculante, né? Que elas vão surgir, para que existe uma subordinação aqui hierárquica dos órgãos judiciário e principalmente do STF. E o STF é aquele que emite, né, novas decisões e demais instâncias, né, de uma decisão anterior, por exemplo, contrariar a súmula, tá? E olhar para a subordinação aqui das decisões já proferidas, a gente vê ações diretas, né, em constitucionalidade e principalmente as ações declaratórias de constitucionalidade, ok? Princípio da precaução. Preciso evitar a ocorrência aqui de catástrofe, né? Antes que ela ocorra, não pode ser depois, porque depois é difícil de reparar aquele dano, né, que aconteceu, quando já, principalmente, já foi consumado. Então, eu tenho uma administração que vai adotar uma conduta aqui de prevenção, onde há a possibilidade de danos ao ambiente ou até mesmo ao próprio interesse público. Então, eu tenho lá consequências, né, que eu tenho que observar, inversão ao ônus da prova ou até mesmo projetos que causam riscos à coletividade. Não quero isso para mim, não. Então, eu vou tentar prever. Porque o interessado aqui, ele vai o quê? Provocar um projeto que é seguro para o coletivo. Ele vai apresentar. E aí a administração tem que fazer o quê? Avaliar se existe ou não mesmo, né? E se essas reais condições de segurança, elas estão de fato existentes, né? Ou se não vai me ajudar em nada. Tem que observar isso, tá? Aqui, a presunção da legitimidade ou até mesmo da veracidade, onde eu vou observar um ato que foi praticado aí conforme a lei. Lindo, né? Perfeito. Eu tenho uma presunção de veracidade. Os fatos para praticar, né, o ato são verdadeiros. Como, por exemplo, tem um guarda. Esse guarda foi lá e aplicou uma multa. Um motorista que usava o celular enquanto estava dirigindo. A multa é licitamente e um fato alegado aqui realmente aconteceu. Então, tem uma veracidade aqui. Então, tem uma presunção de legalidade aqui. A consequência, a gente vai sempre observar como os atos executados imediatamente, mesmo aquele particular, né, afetado, não concorde com o conteúdo, ele pode até questionar a legalidade, mas aconteceu. Enquanto não declara a nulidade, né, desse ato, ele está apto a produzir todos os efeitos, né, que são. Então, tem aquela presunção que também é relativa, que admite prova, né, ao contrário, ou seja, quando eu tenho a inversão do ônus da prova, um particular ele pode conseguir até mesmo provar a ilegalidade daquele ato administrativo que aconteceu. Então, essa é a presunção relativa, né, diferente da presunção de veracidade. Princípio da, vamos ver aqui o próximo princípio. Sindicabilidade. Sindicabilidade, todo ato administrativo a gente pode submeter ele a algum controle. Como assim? Sindicável aqui é controlável, né? Então, a gente tem atos passíveis de controle. Então, vai englobar aqui em autotutela e principalmente o controle aqui judicial, ok? No Brasil, a gente tem o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, tem que toda lesão ou ameaça de um direito pode ser controlado pelo poder judiciário, ok? A autotutela é quando a gente pega a administração, ela pode exercer o controle de quem? Dos próprios atos. Então, ela pode anular o que foi legal e até revogar algumas coisas que são inconvenientes ou até mesmo inoportunas, né? Situações que sejam assim. Já o princípio aqui da responsividade, ele vai olhar para o administrador. Ele quer prestar-lhe contas, né? Pode ser até mesmo responsabilidade por suas condutas, né? Ele vai receber essa responsabilização.
Então, tá ligado mais para o princípio da indisponibilidade, lembra? Que é aquele agente não é dono daquela coisa pública. Então, a utilização dos recursos públicos, ele tem que ser prestado contas. E, se der alguma coisa ruim, ele vai ser responsabilidade, pode sofrer sanções previstas em leis, claro, né? Você não pode sair sancionando, dando sanção de qualquer jeito, não. E ele vai ressarcir também, se for necessário acontecer, o dano causado, tá bom? Princípio da subsidiariedade, onde eu tenho a participação do Estado, né? Aquela vida na sociedade é limitado, né? Então, o Estado ele vai exercer suas próprias funções, lembra? Segurança, justiça, defesa, que o Estado quer fazer. Então, ele vai atuar de forma que supletiva, vai ver questões sociais, questões econômicas e vai fazer aqui a aplicação controversa, onde eu tenho uma corrente mais de atuação, onde eu tenho uma participação estatal, onde eu tenho dificuldade de separar objetivamente questões que são exclusivas e relevantes da participação do Estado, né? Que a gente vai observar que será dispensado, sem poderes, hein? Sem medo. Por fim, último princípio aqui, né, que a gente vai ver, parte dos outros princípios, a gente tem o princípio da consensualidade. Ou seja, tem aquela supremacia do interesse público, lembra? Onde a administração atua de posição privilegiada, tem a relação com os particulares, lindo. O poder público, ele vai impor sua vontade. Então, ele vai ter imperatividade, mais o poder extroverso. Os modelos mais modernos que nós temos atualmente, que é conhecido também como administração consensual ou até mesmo negociada, ele tem o quê? A participação popular, uma espécie de democratização para diminuir o autoritarismo estatal. Então, essa participação acaba substituindo aqui as decisões que são unilaterais. É possível acontecer isso hoje em dia. Como, por exemplo, eu tenho termos de ajustamento de condutas, contratos de gestão, consórcios públicos, parcerias públicas, privadas, audiência, consultas públicas, alternativas aqui para resolver conflitos. Como, por exemplo, tem uma prefeitura. Essa prefeitura ela quer construir ciclovias. Ai, que alegria! Os comerciantes da região são prejudicados, porque está extinguindo uma região que era usada para estacionamento. Então, essa prefeitura organiza uma audiência pública. Olha que legal. Então, vamos tratar sobre o assunto com a sociedade. Então, comerciantes e ciclistas vão participar junto com a prefeitura. A gente vai chegar num consenso. Como? Com uma decisão mais participativa e legítima aqui, observando a democracia, né? Um pouco mais democrática. Ok, essa foi aqui um resumão, basicamente isso é muito importante a gente saber dos princípios implícitos, para que a gente venha agora para as súmulas. O que são as súmulas e quais são as principais, né? Súmula vinculante 5, a gente até viu na primeira aula, né, que é a falta de defesa aqui de um técnico advogado, mas na verdade nós vimos hoje, né, essa súmula 5, né? Se tiver a falta, né, do advogado, não vai ofender a Constituição. Temos a súmula vinculante 13, que é a nomeação do cônjuge, lembra? Esse a gente viu na primeira aula mesmo, ele vai violar a Constituição Federal. Nós temos as súmulas do STF, a 437, onde a administração anula os próprios atos, a administração pode também revogar. Então, dentro da anulação, vem vícios, né, que a torna ilegal e não origina direitos. Na revogação, a gente vê a conveniência, né, que é a questão da oportunidade, que vai querer o quê? Respeitar direitos adquiridos, né, sempre. Com ressalva aqui, observe aqui, exceção, apreciação judicial, tá? A súmula 674 é a autoridade administrativa, tá? Ela vai utilizar a fundamentação, per relationem com processos disciplinares. Isso a gente vê mais pra frente, tá? Então, não precisa se preocupar agora, só pra gente ter um nice chute. As súmulas são essas. Já temos as teses também julgados recentes relevantes, né? Primeiro, da isonomia e impessoalidade, que é constitucional, ok? Ou seja, eu posso vedar no SUS aqui a questão de pagamento de valores. É proibido, inconstitucional aqui. Quando eu penso internação de acomodação superior, né? Ou atendimento até diferenciado, né? Por médicos do SUS ou até mesmo conveniado, tá? Vedado. Contraditório, no caso aqui da ampla defesa, devido ao processo legal. Tem inscrição aqui de entes federados no cadastro de inadimplentes, né? Pressupõe-se os princípios, né? Depois do julgamento, né? Como a tomada contra especial, o procedimento análogo do Tribunal de Contas, ou após até mesmo a devida notificação. Aqueles entes, né? Que são faltantes lá no decurso aí do prazo que foi previsto.
princípio aqui da intranscendência subjetiva aqui das sanções é quando a gente vê a imposição de sanções para o executivo estadual, né? Nós temos as pendências aqui dos órgãos dotados com autonomia, que é institucional, ou até mesmo orgânico aqui administrativa. Isso viola aqui o princípio da intranscendência, tá? Porque o governo não intervém na esfera orgânica, tá? O princípio aqui a gente vê executivo, aqui o poder, né, executivo, não pode, inclusive, ser impedido. Então, ele pode contratar operações de crédito, né, devido outro aí a descumprir. É aquela questão de não posso punir o outro que não fez, né? E, por fim, a constitucionalidade, como uma concessão aí de pensão vitalícia à ex-esposa de ex-prefeito. Então, ele vai violar o quê? Os princípios republicanos, democráticos, moralistas, impessoalidade, a igualdade, né? Não pode ter uma lei municipal que vai falar que pode ter pensão especial para viúva de ex-prefeito. Isso não existe aqui, tá bom? Muita atenção com isso, se aparecer. Pegadinha, pegadinha. Meu povo, deixa chuva de likes. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar escrevendo depois dessa aulona aqui que a gente teve de direito administrativo. Um dos temas que são muito cobrados e que requer muita atenção nossa. É tema polêmico e cai em todos os concursos. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa essa chuva de likes, muito importante te ver por aqui. Obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.